História do SUS para a Prefeitura de Curitiba e São José dos Pinhais. O que que a gente vai estudar nesse vídeo? Ó, as CAPs, Caixa de Aposentadoria e Pensões, os IAPs, Instituto de Aposentadoria e Pensões, INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, INAMPS, Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, SUDES, Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, SUS, Sistema Único de Saúde, Reforma Sanitária, movimento importante para a prova, Conferência de Alma-Ata, muito cobrado, Oitava Conferência Nacional de Saúde, muito cobrado. Carta de Ottawa, com menos frequência, mas tem que saber. E a Declaração de Jacarta, que inclui a rede privada, né, nas conferências. Então, vamos contextualizar aqui a história do SUS. Então, a gente tem aqui ó, o Brasil no início do século XX, tinha ali a economia, a agricultura, o modelo era agroexportador, café, açúcar, borracha. As pessoas não tinham acesso à saúde gratuitos e as epidemias eram um perigo para a população e exportação. Fica de olho nesse período aqui. Nos portos, os trabalhadores adoeciam, comprometendo a exportação. As primeiras ações de saúde pública foram na Primeira República, 1889-1930. Em 1900, aqui, ó, teve grandes epidemias que acometiam cidades, a exemplo do Rio de Janeiro: cólera, febre amarela, varíola, peste, malária e tuberculose. Em 1900, foi criado o Instituto Soroterápico de Manguinhos, que hoje é o atual Instituto Oswaldo Cruz. Por volta ali de 1.500 guardas sanitários fizeram desinfecção do mosquito da febre amarela, obrigavam quarentenas e queimavam pertences das pessoas. Rio de Janeiro era conhecida cidade pestilenta. É assim que está no livro da história, tá? 1904, revolta da vacina, com a Lei Federal 1261 de 1904. 1907, ó, erradicação de algumas doenças. A exemplo disso, febre amarela no Rio de Janeiro e em Belém. 1920, reforma Carlos Chagas. Carlos Chagas, ali a gente já tá, deixa eu aparecer aqui um pouquinho para vocês. Aqui nesse período a gente já está na era bacteriológica. Então já estão descobrindo ali os agentes etiológicos. Agente etiológico é muito cobrado em concurso público. Então as bancas cobram agente etiológico, período de incubação, sinais e sintomas, né, fase aguda, fase crônica. É importante esses termos aqui dentro da epidemiologia, que a gente também vai ter essa aula gravada já. Então, tem para nós somos cruz aqui, ó, teve a reforma Carlos Chagas. Então, o Brasil é, não tinha acesso à saúde à população, só quem tinha carteira assinada. E aí as pessoas começam a adoecer, muita epidemia. Tem relatos de 200 marinheiros que vieram da Europa, morreram de febre amarela. Mais de 200 marinheiros no porto do Rio de Janeiro. E aí se explodiu na Europa, comprometendo a exportação do café, do açúcar, da borracha. Então, é importante demais para a nossa prova História do Brasil. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. O que mais que eu separei para vocês? Deixa eu reduzir aqui. E a gente vai entrar aqui ó, no modelo sanitarismo campanista. Ó, lembra que as pessoas estavam adoecendo? Vamos fazer uma campanha aqui sanitária para o povo não adoecer mais. Ó, 1889 e 1930. É a relação entre. Ó, o modelo sanitarismo campanista é a relação entre o controle sanitário e a exportação. Muita gente adoecendo, famoso Brasil lá fora de cidade pestilenta, abre aspas, cidade pestilenta, fecha aspas, Rio de Janeiro, é assim que tá lá no livro da história. Então a galera não queria perder grana aí na exportação. Então vamos criar um modelo aqui de campanha. Foi na República Velha, 1889-1930. Modelo de criação de campanhas de saneamento do ambiente para atender aqui os interesses da aristocracia agrária. Lei Eloy Chaves, aprovada pelo Congresso Nacional em 24 de janeiro de 1923, foi um marco na Previdência Social, que foi a implantação das caixas de aposentadoria e pensões,
CAPs. As primeiras CAPs foram dos ferroviários, tá? O Brasil estava em expansão ali nas ferrovias, então isso aqui já foi cobrado em concurso público. As CAPs, elas eram organizadas por empresas, financiada e administrada por empregados e empregadores. Ela era o que? Bipartite. Ela fornecia aposentadoria, assistência médica e farmacêutica e não incluía trabalhadores rurais. Então, CAPS, 1923, bipartite. E aí a gente tem a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, reforma Carlos Chagas em 1920, com a morte de Oswaldo Cruz em 1872, Carlos Chagas inicia ações de prevenção e educação em saúde, ampliando essas ações para o meio rural. Então, a mudança no cenário ali de 30 portos. Está fazendo sentido tudo que a gente está contextualizando aqui. Em 1930, Getúlio Vargas, né, o Estado assume a regulação da economia do país, é marcado pela industrialização do país, investimento na energia, na siderurgia, no transporte. A saúde era oferecida apenas a trabalhadores com carteira assinada. 1920, como que era a situação do Brasil, né? Então imagina aqui, ó, imagina você viver num período que você não tem a carteira assinada e você não tem acesso a um exame, a uma consulta, a uma medicação. Então esse era o cenário do Brasil. 1930, 1945 era Vargas, ó, era Getúlio Vargas. Marco político, criação do Ministério de Saúde e do Trabalho, que é CLT, 1943, com 8 horas ali remunerado. Primeiro instituto que ó, foi perdão, Instituto do Marítimo, Instituto do Comércio, Instituto dos Bancários, Instituto da Indústria, aqui o dos funcionários do Estado, cortes nas despesas médicas, ó, muito corte aqui na despesa médica nesse período aqui. Auge do sanitarismo campanista, 1930, MEC, 1942, SESP, Serviço Especial de Saúde Pública. Então, era Vargas aí contextualizando para vocês. Marco político, ó, Lei Orgânica da Previdência Social, em 1960, uniformização dos direitos, ó, em 1933, CAPS, aí vai para o INPS, privatização e expansão. Aqui o modelo de saúde é hospitalocêntrico. Então, o modelo sanitarismo campanista era Vargas, a saúde, o modelo de saúde ele era hospitalocêntrico, ou seja, curativo. Curativo, cirurgia. Eu li um livro que tem relato de 700 cirurgias. Tipo assim, abre aspas, superfaturamento, fecha aspas, tá? Então, também tem um artigo que eu já deixei disponível aqui no canal, em outras aulas, que nesse período aqui do autoritarismo, mais específico do autoritarismo, o Ministério da Saúde recebia 2% e caiu para 1,5% o repasse. Em contrapartida, Forças Armadas recebiam 17% e a indústria recebia 18%. Hoje, a Lei Complementar 141 de 2012, ela traz ali que o repasse mínimo, ela vem falar do que é despesa no SUS e do que não é despesa no SUS. E ela vem determinar o repasse mínimo, sendo que a União tem que contribuir com 15%, o Estado com 12% e o município com 15%. O Distrito Federal, porque ele tem esfera municipal e estadual, ele contribui com 15 e com 12. E a União não pode repassar menos que 70%. Esses são os números que estão lá na lei complementar, tá? Então vamos para frente para a gente compreender bem aqui a construção histórica do SUS. Então, aquilo que eu falei, o regime autoritarismo, ó, 1964, 1984, tá? 85 teve quem? Teve quem direta e já. Redução de verbas públicas, 1966, unificação dos IAPs, ó. Então, Getúlio Vargas unifica o IAP, que é o Instituto Nacional, o Instituto de Assistência da Previdência Social, Instituto de Aposentadoria e Previdência,
Instituto de Aposentadoria e Pensões, gente, converteu o IAPs, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensões, em INPS, que é o Instituto Nacional da Previdência Social. O Estado amplia a cobertura para trabalhadores rurais em 1971, domésticos em 72 e autônomos em 73. Grande comprador de privatização, é isso aqui que está no livro, tá? Essa palavra aqui que está lá no livro. INAMPS 1977. Então, deixa eu aparecer aqui para vocês, ó, rapidinho. Em 1923, foi a CAPES, Caixa de Aposentadoria e Pensões. 1933, IAPES, Instituto de Aposentadoria e Pensões. Então, a CAPES ela era organizada por empresas e ela é bipartite. O que o governo percebeu? Vamos aumentar essa arrecadação. Então, ele converteu a CAPES, que era por empresa, e criou o IAPES, que era por categorias. E aí ele passou a ser tripartite. O Estado começou a ajudar. Então, tem Estado, empregados e empregadores. E aí, em 1966, veio o INPS, ó, CAPES, 1923, IAPES 1933, INPS 1966 e INAMPS em 1977. Tá? O INAMPS é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Teve a Constituição de 88, teve a Lei 8.080 em 1990, mas o INAMPS ele foi extinto em 93. Então ele ainda ficou em algum período aí ativo. No livro que eu li sobre a história do SUS, lá fala ó, que a população geral, que eu vou abrir aspas, tá? População geral, como jogadores de futebol, atrizes e atores, artistas em geral, domésticas, cabeleireiros, barbeiros, corretores, eram considerados indigentes. Abre aspas, indigentes, fecha aspas. É essa palavra que está lá no livro. Então, a população ela era considerada indigente. Então, as Santas Casas de Misericórdia tiveram uma responsabilidade social gigantesca de garantir ali o mínimo de assistência médica para essa população que não tinha carteira assinada e que não tinha acesso à saúde. Então, os EAPs, ó, CAPs, empresas, era bipartite, empregados e empregadores. IAPs, tripartite, ó, Estado, empregados e empregadores. Essas são as informações. A CAPES era organizada por empresas e os IAPs por categorias profissionais. Então, fica esperto nessas palavras-chave, tá? Então, aqui as diretas já em 1985, ó, teve o fim do autoritarismo, aí vem aqui a nova república com a eleição de Tancredo Neves, gerando movimentos sociais, ó, inclusive na saúde. Foi criado o CONAS, Conselho Nacional do Secretário de Saúde, em 1982, e o CONASEMES, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, em 1988. Isso aqui está no decreto 7.508 e na lei 8.142, que a gente vai trabalhar mais detalhadamente. E em 1980, em 1986, a oitava Conferência Nacional de Saúde, ó. Era Vargas, privatização, Ministério da Saúde, 1953, lembrar das ações de Santa Casa de Misericórdia, reforma sanitária em 1970, oitava Conferência Nacional 1986. Então aqui são marcos políticos importantes para a sua prova. Então, esses movimentos ali, ó, de 85, 86, né, era para universalizar a saúde, descentralizar a gestão, promover a promoção e proteção da saúde, participação da comunidade no controle social. Aí, esses movimentos, em 1987, gerou o SUDES, Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. E o INAMPS, como eu falei, né, foi criado em 1977 e foi extinto em 1993. Então, aqui, o que é o CONAS? Ó? Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. Ó. Ele representa os secretários da Estadual de Saúde perante o Ministério da Saúde e participa da formulação das políticas do SUS. O CONASEMES, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Ó. Ele representa os secretários municipais de saúde de todo o Brasil, todos os municípios brasileiros nas negociações nacionais do SUS. E o COSEMES, Conselho Nacional, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde. Então, são os secretários municipais de saúde de um mesmo estado. Articula e representa o município dentro do estado. Ok? Você já se inscreveu nesse canal? Já deu o joinha? Dá um pause, ó, dá um pause, faz um print, faz aí o que você quiser, porque isso aqui
vai estar na sua prova. Então, fiz bem grande, que é para você compreender isso daqui. Já se inscreveu no canal? Já deu joinha? Já ativou o sininho? Então, aqui, ó. Artigo 96, artigo 97, artigo 98. São os artigos importantes para a nossa prova. Lembro também que dá uma revisada no artigo 194 e no artigo 195. O artigo 195 vem falar ali da do repasse. Então, 1985, fim do autoritarismo, né? Daí você tem as diretas já, aí 1986 tem a oitava Conferência Nacional de Saúde, marco histórico, participação da comunidade, e aí, o seu relatório final deu base para a Constituição de 88. E aí a gente está aqui na Constituição Federal de 88, nos artigos 196 a 200. Então, aqui, ó, 196. Saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Tudo isso aqui vai estar lá na Lei 8.080. Artigo 97. São de relevância pública as ações de serviço de saúde, cabendo o poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Gente, caiu na EBSER isso daqui. E eu sabia, eu falava, não, mas é física ou jurídica de direito privado. Então, essa palavra privado, ela vai vir mesmo desse jeito. E aí, muita gente, a questão derrubou muito candidato quando eu passei para técnico de enfermagem na IBSE. Então, fica esperto, tá? É pessoa física ou jurídica de direito privado. Aí ele traz uma questão dizendo que é física ou jurídica de direito público. Aí a pessoa fica aqui, o que que tem a ver o privado com o público no SUS? Fica esperto. E o artigo 198, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, constitui o sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, ó, descentralização, com direção única em cada esfera de governo, atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Deixa eu tomar aqui um gole de água. E participação na comunidade, ó, tá? Isso aqui também vai estar, tudo isso aqui vai estar lá na Lei 8.080, então tem que ficar esperto. Com relação ao artigo 99, ó, o artigo 99 vem falar aqui da participação privada, ó. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, com, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos. É vedada a destinação de auxílios para com fins lucrativos, é vedada a participação direta de empresas e capitais estrangeiros, salvo nos casos previstos em lei, e a lei disporá sobre condições, requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. E o artigo 200 vai trazer o campo de atuação do SUS, que a gente trabalha tudo isso daqui lá na Lei 8.080. Então, aqui, Brasil Colônia, ó. Então, as doenças eram consideradas castigo, provação e era ali de origem sobrenatural. Curandeirismo, pajé era médico, tinha contato com o mundo dos homens e dos espíritos. Os padres jesuítas manipulavam as bóticas, promoviam alimentação e catequese. Chegada da família real, saneamento dos portos, então modelo sanitarismo campanista. Ó. Brasil Império, combate de doenças transmissíveis, era bacteriológica, descoberta de agente etiológico, físicos, cirurgiões e barbeiros, prática de cirurgia, ventosa, extração de dentes, santas casas, assistência médica hospitalar. Aqui o modelo da unicasualidade miasmática, o ar era causador de doenças, gases, matéria orgânica, putrefação. Então, se vocês pegarem livros de história do SUS aí do Brasil, vocês vão ver algumas coisas assim, é, bem fora do comum hoje em dia. República Velha, saneamento, ó, doenças como a cólera, peste bubônica, febre amarela, varíola, tuberculose, hanseníase e febre tifoide.
Oswaldo Cruz foi o diretor-geral de saúde pública. Modelo campanista, ó, vacinação obrigatória mais medidas de vigilância de saúde. 1923, CAPS. Era Vargas, ó, 1930 a 1964. IAPs, era, unificou os CAPs em IAPs, ó, CAPs era bipartite e IAPs tripartite. Autoritarismo, 1964, 1985. 1966, unificação dos IAPs em INPS. 1977, criação do INAMPS, ó, máfia de branco e trambiciclínica. Tá no livro de história isso aqui, ó, abre aspas, ó, máfia de branco, ó, e trambiclínica. Lembra que eu falei que tem relatos aí de superfaturamento de 700 cirurgias, né? Então, fique esperto aí na história do SUS, no concurso público. Então, aqui teve a segunda GM, 1948, a ONU, traz ali a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em 1970, tem o movimento da reforma sanitária. Em 1978, a OMS, junto com a Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas da Infância, promoveu a Conferência de Alma-Ata, que é promover a saúde de todos os povos do mundo. 1981, instituição do Plano CONASP, Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária. 1983, implementação das AS-IAs, Ações Integradas de Saúde, que aí vai devagarzinho ali criando o SUS. Era Vargas de novo, 1930 e 1964, 1933 IAPs, 1986, Oitava Conferência Nacional de Saúde, 1987, criação do SUDES, Sistema Unificado Descentralizado de Saúde. Ó, lembra? Deixa eu aparecer aqui para vocês, ó. Período do autoritarismo, aí tem ali as diretas já em 1985, aí tem a oitava Conferência Nacional de Saúde em 1986, então década de 70, reforma sanitária, período muito, muito importante. E aí, em 1988, a institucionalização do SUS com a Constituição. 1988, institucionalização do SUS pela Constituição de 1988, lembrar aqui dos artigos 95 e 94, que fala da Seguridade Social, e 196 a 200, que fala da saúde. 1986, Carta de Ottawa, primeira Conferência Internacional de Promoção da Saúde. 1978, Declaração de Alma-Ata, Cuidados Primários à Saúde como um direito fundamental. 1988, Declaração de Adelaide, engajar líderes locais, engajar líderes de governo local, regional, nacional e internacional com programas de saúde da mulher, alimentação, nutrição, prevenção do álcool, tabaco. 1997, Declaração de Jacarta, quarta Conferência Internacional de Promoção da Saúde, ó, que inclui a rede privada nessa conferência. 1986, oitava Conferência Nacional de Saúde, primeira aberta à sociedade, seu relatório final deu ali a Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, e aí a gente vem com a Lei 8.080 em 1990, que fala da promoção, proteção e recuperação, a Lei 8.142, que fala das instâncias colegiadas, Conselho e Conferência de Saúde, que é o repasse intergovernamental, a Lei Complementar de 2012, que é a despesa do SUS, o que não é, o Decreto 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei 8.080. Aí vem vindo Política Nacional de Humanização, PNAB, Rede de Atenção, Vigilância em Saúde, Política Nacional de Promoção da Saúde. Muita coisa para a gente estudar no SUS, tá? Modelo biomédico, isso aqui eu repeti. Ah, não, modelo bioético. Modelo individualismo, consumismo médico, saúde e doença era mercadoria, era diagnóstica e curativa, sanitarista, modelo sanitarista, campanhas e programas de saúde ambulatoriais, aí já entra programa de pré-natal, pericultura, tuberculose, hanseníase. Esse modelo começou a se expandir em 1930 e não valoriza os princípios e as diretrizes da atenção básica e as redes de atenção. Os alternativos, ó, valorizam os princípios das diretrizes do SUS, hierarquização, regionalização dos serviços de saúde, atendimento universal integral, territorialização, humanização, acolhimento, direcionados para atender o indivíduo, a família e a comunidade. É, ações programáticas de saúde na atenção básica, como coordenadora e ordenadora do cuidado, rede de atenção à saúde cai bastante.
tá? Isso aqui é importante, gente, tá? Para vocês verem como foi a construção do SUS. Prevenção primária, remover causas, fatores de risco individual e coletivo antes do surgimento da condição clínica. Envolve aqui proteção específica, ou seja, vacinação, atividade física, alimentação saudável. Prevenção secundária, detectar um problema de saúde em seu estado inicial. Rastreamento diagnóstico precoce do câncer de colo de útero e mama, por exemplo. Programa de hipertensão e diabetes, por exemplo. Prevenção terciária, reabilitação. Quaternária, reduzir exames e procedimentos desnecessários. E quinquenária, cuidar de quem cuida. Assinale a opção que indica o nível de atenção à saúde a um ambulatório de especialidades, com consultas de pediatria, ginecologia e ortopedia. Laboratório de especialidades, a gente está falando de atenção secundária. É assim que as bancas cobram. Ó. Ó, atenção primária, saúde, promoção, prevenção e diagnóstico, unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, vacinação, pré-natal, hanseníase e diabetes. Tuberculose, pressão alta e diabetes, ó, hipertensão arterial sistêmica. Consulta médica de enfermagem, curativos, exames, testes rápidos, doenças crônicas. Atenção secundária, especialidade odontológica, ele é especializado de maior complexidade, seja cardiologista, ortopedista, neurologista. Fisioterapia especializada, pequenas cirurgias ambulatoriais. E atenção terciária, alta complexidade, geralmente hospitalar para casos graves ou que exige tecnologia avançada. Hospitais gerais universitários, UTI, quimioterapia, radioterapia, hemodiálise. Então, a atenção primária ela é representada pela cor verde, a secundária pela amarela e a terciária pela cor vermelha. Vamos ver o que eu deixei mais aqui. Sobre a construção histórica do SUS, para a gente ver como que eles cobram. Ó. Sobre a construção histórica do SUS, assinala a alternativa incorreta. Gente, que é incorreta, né? Em 1988, ocorreu a Declaração de Adelaide. 88, Adelaide defendia o engajamento de líderes local, regional e nacional e internacional, com programa de saúde da mulher, alimentação, nutrição, álcool e tabaco. Tá certinho isso aqui. Em 1997, ocorreu a Declaração de Jacarta, quarta Conferência Internacional de Saúde, de Promoção da Saúde do século XXI, incluindo a participação privada. Isso aqui está verdadeiro. Em 1990, ocorreu a institucionalização do SUS pela Lei 8.080? Falso. A institucionalização do SUS foi em 1988. Não foi em 1990. Em 1990 foi a Lei 8.080. 1978, ocorreu a Declaração de Alma-Ata, Cuidados Primários da Saúde, Saúde como um Direito Fundamental. Gabarito, letra C. Ó, o falso é esse daqui. Sobre a construção histórica do SUS, assinale verdadeiro ou falso. O SUS foi institucionalizado pela Constituição de 86. Eu trouxe proposital, porque as bancas trocam isso daqui, ó. Em 86, foi a oitava Conferência Nacional de Saúde. Em 88, foi a institucionalização do SUS. Então, o primeiro item já está falso, ó. Onde começa com verdadeiro, eu corto. Desculpa, eu corto aqui e corto aqui. Só pode ser a letra B ou a letra D. Em 1983, implementação das ações integradas de saúde, modelo assistencial que envolvia previdência, saúde e educação. Verdadeiro. Então a gente tem FV. Onde tem FV na letra B e tem FV na letra D. Em 1987, teve a criação do Sistema Unificado Descentralizado do SUS. Verdadeiro. Então já chama o gabarito. Ó, FVV. Em 1988, a oitava Conferência Nacional de Saúde. Não. Em oitava Conferência Nacional de Saúde foi em 86. Gabarito, letra D. Então, eu fiz essa questão aqui, na verdade, eu trouxe essa questão aqui proposital para vocês verem como que as bancas cobram, tá? Então, vamos aqui, ó, continuando. Considerando os níveis de assistência à saúde, assinale a opção que corresponde a um serviço de atenção secundária ou de média complexidade. Consultório de rua, não. Unidade básica de saúde, não. Ambulatório de cardiologia, sim. Unidade de terapia intensiva, não. Unidade de ensino e pesquisa, não. Então, consultório de rua é atenção primária. Unidade básica de saúde é atenção primária. Ambulatório de cardiologia é secundária ou de alta complexidade. Terapia intensiva é terciária. Unidade de ensino e pesquisa, terciária, alta complexidade. E sobre, deixa eu ver se é a última tem mais duas, mais três.
Sobre a prevenção quaternária, deixa eu apagar aqui, ó. Sobre a prevenção quaternária, é correto afirmar. Então, falou em prevenção, deixa eu aparecer aqui para vocês, ó. Falou em níveis de prevenção. Prevenção primária, vacinação, higiene, alimentação, hábitos saudáveis. Secundária, detecção precoce. Terciária, reabilitação. Quaternária, evitar exames e consultas desnecessárias. Quinquenária, cuidar de quem cuida. Com base nessas palavras-chave aqui, vamos responder a questão. Diz respeito à orientação de cuidado com o ambiente. Ambiente já é primária. Engloba estratégia de detecção precoce secundária. Deixa eu ver aqui a letra C. Consiste em cuidar dos sujeitos com sequelas, sequela reabilitação, terciária. Consiste em construir a autonomia dos sujeitos e detectar indivíduos em risco de tratamento ou excesso de prevenção, protegê-los de intervenções inapropriadas. Aqui é o gabarito. Corresponde a medidas gerais educativas, educação primária. Vocês percebem como que as bancas cobram? Isso aqui é Fafipa que vai fazer o concurso de Curitiba. É, as normas alternativas acerca da saúde do Brasil. Desculpa, gente. Meia hora falando aqui. Assinalas afirmativas sobre as políticas de saúde do Brasil nas últimas décadas do século XX. Apresentadas a seguir assinale verdadeiro ou falso. Então vamos lá. O movimento de reforma sanitária surge nos anos 80 e se mostra contrário ao modelo de saúde considerado desestatizante, curante e centralizador. Sim, a reforma sanitária é isso mesmo. Uma característica do processo de descentralização iniciado antes da criação do SUS é estar direcionado, sobretudo, para estados. Tendência que a descentralização não foi antes do SUS, foi no SUS. A regulamentação, então, a gente tem verdadeiro e falso. A regulamentação infraconstitucional do SUS, objeto de intensa discussão, se completa em 1990, com a edição da Lei 8.080 e da Lei 8.142. Verdadeiro, ó. FVV, gabarito letra A. A Lei Eloy Chaves, de 1923, que criou as CAPs. Calma aí, ó. Só um minutinho que passou demais. A Lei Eloy Chaves, de 1923, que criou as CAPs, foi responsável pelo nascimento da Previdência Social. Sobre a CAPs, assinala a alternativa incorreta. A banca que é incorreta. A primeira CAPS criada foi do ferroviário? Sim. Durante a era Vargas, as antigas CAPs foram substituídas pelos IAPs? Sim. A Lei Eloy Chaves foi responsável pelo início da atividade estatal em relação à assistência médica? Sim. Se o financiamento era realizado com participação do Estado, não, a CAPES não era tripartite. Então, percebem como que as bancas cobram, tá? E aí, finalizamos. Deixa eu ver se tem mais essa. Tem mais dois, ó, para a gente revisar. Ó. Direta e já, 1985, fim do autoritarismo, criou aqui o CONAS, CONASEMES, lembrar da oitava Conferência Nacional de Saúde, que era universalizar a saúde, descentralizar a gestão, prevenção e promoção da saúde, participação e controle social, as ações integradas de saúde, modelo de assistência que envolvia previdência, saúde e educação, tá? Para integrar ações curativas, preventivas e educativas. CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, representa os secretários estaduais de saúde perante o Ministério da Saúde. CONASEMES, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde de todo o Brasil, representa todos os municípios brasileiros nas negociações nacionais. E o COSEMES, Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, articula e representa os municípios dentro do estado. É isso, gente. Finalizamos essa aula de construção histórica do SUS. Tem mais uma aqui para a gente finalizar, ó. Tem mais essa aqui. Vamos que vamos. Tem mais essa aqui. Essa aqui é a saideira, ó. De acordo com a Constituição de 88, a respeito da saúde, é incorreto afirmar. A saúde é direito de todos, está na Constituição de 88. O direito à saúde é assegurado apenas por meio de políticas sociais que visem somente
garantir o acesso universal e igualitário, as ações de promoção e proteção? Não. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos, sim. O atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais, constitui uma das diretrizes do SUS, sim, atendimento integral, e está na Lei 8.080 também. É, de acordo com o artigo 98 da Constituição de 88. É isso, galera. Meus parabéns por ter chegado até aqui. Se inscreva no canal, e dê o seu joinha. Aguardo você no próximo bloco.